Sandra fingindo a própria morte. Trama sua vingança contra Candinho e Celso, escondida com Inês. A megera encontra o momento perfeito para dar o próximo golpe. Sozinha com Dita no quarto do hospital, observa cada gesto da moça com um sorriso frio e calculista. Olha só quem resolveu acordar, sussurra, os olhos brilhando de malícia. Dita sente o corpo gelar, sem saber se corre ou implora. Enquanto isso, Estela sente estalos de memória, flashes de seu passado no hospital, e decide que precisa voltar. Túlio, temos que ir até lá. Estou com um pressentimento de que algo muito ruim está prestes a acontecer, afirma, o coração acelerado. A tensão cresce e cada segundo parece ditar o destino das duas. Conseguirá Estela chegar a tempo de impedir o pior? E o que Sandra pretende fazer com Dita? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Estela e com Dita. Após fingir-se de morta para escapar da polícia e ainda tentar dar o golpe final em Candinho, Sandra foge com Inês. Astutas, elas conseguem despistar Celso e os policiais, armando uma encenação tão convincente que toda a cidade acredita na morte da vilã. Furiosa com Dita por ter estragado seus planos de acabar de uma vez com o Candinho e colocar a mão na fortuna do primo, Sandra parte com Inês para um casebre abandonado, longe da cidade. Enquanto todos enterram uma mulher que na verdade respira, a víbora prepara o próximo bote. Eu tenho que agir. Eu não posso ficar escondida o resto da minha vida. Inês, com o olhar de quem tenta medir o perigo e a oportunidade ao mesmo tempo, sugere cautelosa: e se a gente for para outro país, madame? Recomeçar longe daqui, bem longe dos ouvidos curiosos. Sandra para, vira-se lentamente, um sorriso amargo desenhando-se no rosto. Que país, Inês? Responde com sarcasmo. Você acha que um país aceita uma dívida de tanto veneno? Não. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou cobrar o que é meu. Vou me vingar do Candinho e do meu irmão. Foi culpa do Celso que o golpe não deu certo. Ele preferiu chorar no travesseiro a me ajudar a pegar o que é nosso. Inês arregala os olhos, a voz tremendo entre o medo e a incredulidade. Vingança? Mas e se descobrirem que a senhora não morreu? Eles vão atrás. Vão nos cercar. Celso, a polícia. Ela pausa, posicionando o corpo como quem tenta bloquear uma tempestade. Sandra solta uma gargalhada curta, dissimulada, cheia de desprezo. Deixe-os cavar sua própria cova, Inês. Eles acreditam no meu funeral, no meu caixão fechado. Viram a fumaça, choraram, cantaram a morte da Sandra. Incrível, não é? Como as pessoas se contentam com imagens e esculturas de mentira. Ela aproxima o rosto do da mulher, num gesto que mistura carinho falso e ameaça. Eu quero ver o desespero no rosto dos meus inimigos quando perceberem que sua comemoração virou funeral prematuro. Cada um vai pagar por ter me atrapalhado. Inês tenta negociar com prudência. A gente tá sem saída, madame. A prudência manda esfriar a cabeça, esperar o momento certo. Sandra interrompe em tom dissimulado quase melífluo. Prudência é para os medrosos. Eu prefiro a alegria da verdade. Ver o Candinho de joelhos, ver o Celso perder o chão. Ela fecha os olhos, imagina o plano e volta com uma risada curta. Aquela caipira, a Dita, achou que fez um favor? Achou que me enterrou? Ela me enterrou viva, de orgulho alheio. Vai pagar. Eles querem bater de frente comigo? Que fiquem de luto então. E com o luto vem a distração, vem o erro, vem a oportunidade. No silêncio que sobra, Sandra observa o horizonte pela fresta da janela. A lua, testemunha indiferente, ilumina seus traços. Inês percebe a mudança. Há uma calma glacial por trás do ódio. O que a senhora vai fazer? Sussurra. Sandra sorri com os dentes, cínica e determinada.
Em algumas horas eles vão chorar por quem não precisa mais chorar. E eu vou colher o que é meu. Por fora, o plano soa inclemente. Por dentro é uma teia. Enquanto o mundo inteiro já chora a sua morte, a víbora prepara o próximo bote. E Inês, apesar do medo, sente no coração que foge uma última chance de ouro. Repleta de sarcasmo e desconfiança, Sandra já começa a imaginar as máscaras que vai usar, as palavras mansas que dirá quando voltar a aparecer. Porque para ela, nada é mais delicioso do que dissimular a própria fúria sob um sorriso bem posto. Já é noite quando Sandra, disfarçada e com um olhar ardente de vingança, surge sorrateira no hospital onde Dita está internada. O clima é silencioso. Apenas o som distante dos passos ecoa pelos corredores. Ela caminha com calma, mas há algo de inquietante em cada gesto. Ao passar pela sala de espera, seus olhos encontram uma cena que a faz conter uma risada debochada. Candinho e Celso dormem nas poltronas, exaustos. Com um sorriso torto e a voz carregada de veneno, ela cochicha baixinho. Isso, durmam bem, meus anjinhos, porque logo, logo, essa calmaria vai virar um pesadelo. Sandra segue pelo corredor com ar triunfante, mas disfarça ao cruzar com uma enfermeira. Força um sorriso, cumprimenta e continua, analisando cada porta, cada detalhe, como uma cobra que se esgueira no escuro. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Estela, ainda fragilizada, tem um sobressalto. Um flash de memória atravessa sua mente como um raio. Ela leva as mãos à cabeça e solta um grito desesperado. Túlio, que dormia numa cadeira ao lado da cama, desperta assustado. — O que foi? — pergunta ele, com o coração acelerado. — O que aconteceu, Estela? Ainda atordoada, ela tenta explicar. As palavras saem entrecortadas. Eu consegui me lembrar de uma coisa. Eu acho que eu sou uma enfermeira. Eu me vi no espelho, usando um jaleco. Eu trabalhava no Hospital Central de São Paulo. Túlio se levanta surpreso, mas esconde a inquietação com um meio sorriso. Eu sabia que logo você ia lembrar de algo, diz, tentando parecer calmo, mas por dentro já calcula o que isso pode significar. Estela, empolgada, segura as mãos dele. A gente precisa ir para lá, Túlio. Talvez alguém saiba quem eu sou, quem é a minha família. Ele desvia o olhar, desconfortável, fingindo um riso leve. Não sei se é uma boa ideia, murmura. Eu não quero ter o desprazer de reencontrar o médico que levou minha ex-noiva embora. Estela o encara, confusa, tentando entender aquele tom de amargura. Por favor, insiste ela, com os olhos marejados. Eu sei que sua história é complicada, mas eu preciso lembrar da minha. Túlio suspira, tentando disfarçar o incômodo. Finge ponderar, mas dentro dele há algo mais. Medo. Medo de que a lembrança de Estela traga à tona segredos que ele preferiria manter enterrados. Enquanto isso, o hospital, silencioso, parece pressentir que algo terrível está prestes a acontecer. Sandra abre a porta do quarto como quem entra numa sala de visitas. Calma, contida, com o sorriso medido de quem já ganhou metade da partida. Dita desperta aos poucos, a voz fraca e confusa quando vê a figura diante da cama. Você não estava morta? O que você está fazendo aqui? Pergunta Dita, atordoada. Sandra inclina a cabeça, o sorriso carregado de sarcasmo. Morta? Que drama! Não podia ir embora sem agradecer a gentileza que você me fez, Dita, de me atrapalhar a passar a perna no candinho assim, de bandeja. Você estragou o meu banquete. Dita tenta tomar fôlego, a mão tremendo no lençol. Por favor, deixa o Candinho em paz. O que ele fez de tão ruim para a senhora querer tanto o mal dele? Suplica, olhos pedindo clemência. Sandra aproxima-se da beirada da cama, a voz baixa e cortante, sem espetáculo. Você não está em posição de me dar lição nenhuma. Se você não tivesse aparecido naquela hora,
O golpe teria dado certo. Agora, por sua causa, você vai experimentar o que era para ser do Candinho. A fala bate como um soco. Dita encolhe, o pânico a paralisando. Com voz trêmula, ela tenta entender a fúria alheia. Por que tanto ódio? O que eu fiz para a senhora me odiar assim? Sandra responde com frieza quase clínica, misturando desdém e uma justificativa amarga. Porque ele me tirou tudo. Se aquele homem não tivesse aparecido, eu seria a herdeira legítima dos tios, ao lado do Celso. Eu teria a fortuna inteira. E agora vem você, uma caipira no meio do meu caminho. Dita, num último esforço, tenta apelar ao lado humano daquela mulher que agora lhe parece fantasma. Olha, senhora, até o Celso mudou. A senhora é bonita, fala bem, se veste bem. Por que usar isso para destruir? Use para fazer algo bom. Por que não? Sandra solta um riso curto, gelado, e com um gesto seco puxa o travesseiro que sustenta a cabeça de Dita. Conselhos de moral vindo de quem? Você acha que eu me comovo? Diz rancorosa. Você é só uma caipira desmantelada que se mete onde não deve. Agora coloca um ponto final nisso. A voz dela tem a calmaria de quem resolve um problema. Dita, tomada pelo terror, perde as forças e desmaia, o corpo mole como flor cortada. Sandra fica à beira da cama, observando, os olhos frios avaliando cada reação, pensando já na próxima peça para ferir Candinho. Não basta destruir a alegria dele. É preciso arrancar a certeza de que ele merece viver em paz. Por fora, o quarto volta ao silêncio. Por dentro, a vilã prepara o passo seguinte, mais calculado, mais cruel, porque vingança, para ela, não é espetáculo, é resultado. O hospital dorme em vigília silenciosa, luzes amenas, passos contados, o ar frio de quem espera notícias. Candinho e Celso, roncando nas poltronas da sala de espera, parecem mais bonecos de cera do que homens dormindo em sono pesado. Estela e Túlio chegam ao hospital, arrastando o cansaço, passam por ele sem que a moça reconheça o rosto do amado. Para Estela, todos são estranhos e sombras. Ela anda pelos corredores com a pressa de quem procura uma identidade perdida. As mãos inquietas, os olhos vasculhando rostos que não dizem nada. Pessoas cruzam com ela sem notar um técnico com uma bandeja, uma visitante mascarada enxugando as lágrimas, um enfermeiro que mal ergue o olhar. A invisibilidade a sufoca. Em cada rosto que a ignora, Estela sente o frio da solidão aumentar. No quarto onde Dita jaz, o ar é pesado. Ela desperta confusa, a garganta seca e a respiração curta. Ouve alguém sussurrar o seu nome. Abre os olhos com esforço e vê, como quem não acredita, a sombra de Sandra recortada no batente. A vilã se aproxima sem pressa, o sorriso fino e o olho duro. Ah, acordou, foi? Diz Sandra, com falsa doçura. Prefiro que você me veja nos olhos antes de dizer adeus. Dita, ainda fraca, tenta juntar forças e implora, a voz um fio. O que... Você ainda está aqui. Por favor, vá embora. Eu prometo que não direi a ninguém. Só me deixe em paz. Deixe eu e o Candinho em paz. Sandra inclina-se, o sarcasmo escorrendo como vinagre. Se você não tivesse aparecido na casa do Candinho, não estaria nesse estado. Mas veja que curioso. Por sua bondade, minha vingança fica maior. Obrigada por isso. A ameaça vem leve, quase um segredo contado ao pé do ouvido. Dita treme. E Sandra, com um gesto calculado, saca algo do bolso, um presentinho, que brilha com promessa de dor. A presença do objeto faz Dita perder a cor. No corredor, o som do nome de Dita atravessa portas. Estela para. Sente um arrepio que desce pela espinha. Sussurra. Eu conheço essa voz. Túlio, que não entende nada, mas pressente perigo, faz o que a coragem manda. Essa mulher parece estar em perigo. Estela não pensa. A peça que faltava no quebra-cabeça cai.
Memórias, fragmentos rápidos de água, de escuro, de mãos, desfilam em sua mente como flashes. O jaleco que ela viu, a luz do hospital, um rosto conhecido entre os rostos. Tudo volta. Num estalo, a lembrança explode. Ela é mais do que um rosto perdido. Ela é amiga, é alguém que pode agir. Estela corre pelos corredores com aquela energia recém-descoberta, Túlio correndo atrás, o peito batendo como tambor. A porta do quarto abre num sopro, e ao ver Dita caída e Sandra ao lado da cama, tudo que Estela foi se coloca no mesmo lugar de antes. Ela reconhece o cheiro, o som, o calor do afeto, e então solta o grito que rasga o silêncio do hospital. Dita. O grito é alento e trovão. Sandra se vira, surpresa pelo ímpeto, e pela primeira vez vacila. A dissimulação dá lugar a um lampejo de cálculo puro. Estela avança como quem volta a si por inteiro. E o hospital, que minutos antes a ignorava, agora prende o olhar em duas mulheres que lutam entre a vida e a morte, entre a mentira e a verdade. Sandra, ao ouvir o grito de Estela, gira o corpo com o coração disparado. Os olhos dela se arregalam. Por um segundo, o medo toma conta da vilã, mas logo o pavor dá lugar ao ódio. Estela não hesita, parte para cima com uma força que nem sabia que tinha. Um empurrão, um golpe, o barulho seco da confusão quebrando o silêncio do hospital. Túlio, assustado, corre para o corredor, gritando por socorro, chamando médicos, enfermeiros, qualquer um que possa ajudar. Dentro do quarto, o caos reina. Estela e Sandra rolam pelo chão, trocando empurrões, tapas e insultos. Sandra, furiosa, se debate como fera acuada, enquanto Estela tenta imobilizar lá. Maldita! Grita Sandra, a voz rouca de raiva. Sempre aparece alguém para estragar meus planos. Estela assegura com firmeza, o olhar determinado. Você não vai sair daqui, até contar o que pretendia fazer com Dita. Sandra solta uma risada amarga, sarcástica, fingindo calma, mas o desespero transborda nos olhos. Eu não devo nada para ninguém, dispara tentando se soltar. Essa caipira me roubou o que era meu, e agora você quer bancar a heroína? Ridícula! Estela puxa os cabelos da vilã com força, o rosto colado ao dela. Você vai pagar por tudo o que fez. A vilã se enfurece, grita, arranha e em um surto de fúria se joga sobre Estela, empurrando-a contra a parede. O barulho do impacto ecoa pelo quarto. Estela tenta resistir, mas Sandra, tomada pelo ódio, a domina por instantes. Dita, ainda fraca na cama, acorda atordoada com o som da briga. Abre os olhos, tenta se mover, mas o corpo não obedece. Estela, murmura, com a voz falha. Ela se arrasta até a beirada, as pernas bambas, o coração acelerado. Vê Sandra empurrando Estela contra o chão e um desespero a toma. Mesmo sem força, ela se levanta, cambaleando. Não, não faz isso, grita. Mas a voz mal sai. Sandra ri, sem parar de atacar. Cale a boca, Dita. Você devia ter ficado morta naquela cama. Com o olhar tomado de coragem, Dita avança, tropeçando, mas decidida. O quarto gira, as pernas tremem, mas o instinto fala mais alto. Ela agarra o primeiro objeto que encontra uma bandeja de metal e, sem pensar, atira contra Sandra. O som é seco. O golpe certeiro faz a vilã cair no chão, atordoada. Por um segundo, o silêncio domina. Ofegante, Estela se ergue e corre até Dita, que ainda tenta se equilibrar. Ela a segura nos braços, emocionada, os olhos marejados. Você me salvou! Dita sorri, com o sotaque doce que sempre a acompanhou. Não, foi você que salvou eu. Achei que não ia sobreviver, mas olha para eu. E olha para você. Você voltou, minha amiga. As duas se abraçam forte, como quem reencontra um pedaço perdido da alma. Estela, ainda confusa, murmura entre lágrimas. Eu ainda tô tentando lembrar de tudo, mas...
Tá voltando, Dita. Eu tô lembrando de você, de nós. Dita, com o rosto iluminado pela emoção, acaricia o rosto da amiga. O importante é que você tá aqui. O resto, a gente dá um jeito. Do chão, Sandra começa a se mover, gemendo de dor. O olhar dela é de puro ódio, mas o corpo já não obedece. Enfermeiros entram apressados com Túlio logo atrás, surpreso com a cena. Dita e Estela abraçadas e a vilã caída, desacordada. O alívio é palpável. Estela respira fundo, ainda tremendo. Dita segura sua mão e diz, com firmeza: agora acabou, Estelinha. Essa mulher não vai mais fazer mal para ninguém. Ao entrarem na sala do hospital, Candinho e Celso param abruptamente. O que vem à frente desafia qualquer lógica. Sandra, a vilã que todos acreditavam estar morta, está viva, de pé e com o olhar mais afiado do que nunca. Candinho arregala os olhos, a voz saindo em um misto de incredulidade e ironia. Minha nossa, essa cobra tá viva. Sandra, ao ouvir, deixa escapar um riso frio e venenoso. Cada palavra sua é carregada de desprezo. Sempre dá tudo certo para você, Candinho. Sempre, não é mesmo? Candinho sorri, acalma controlando a raiva, e responde firme, desafiador. Esse é o final para pessoas ruins, Sandra. Mulher azeda, fria e sem coração, é você. O sarcasmo em sua voz é quase palpável, e a humilhação faz Sandra recuar alguns passos, a respiração pesada. Ela rasteja pelo chão, implorando por ajuda, olhando para Celso com olhos suplicantes. Celso, por favor, me ajuda. Eu não fiz tudo sozinha. Celso se mantém rígido, o choque estampado no rosto. Ele percebe que, além de sua irmã não ter morrido coisa nenhuma, Estela, seu grande amor, também está viva, bem e saudável, ali bem diante dele. A mistura de alegria e indignação o deixa momentaneamente sem palavras, mas a raiva pela irmã fala mais alto. Não existe ajuda para você, Sandra. Você passou de todos os limites. Agora vai pagar por cada ato seu. Estela, ainda com a memória confusa, sente algo despertar dentro de si ao ver Celso. Fragmentos de flashbacks de momentos juntos surgem, memórias perdidas de risos, juras e beijos. Um brilho de reconhecimento atravessa seus olhos enquanto ela se aproxima, a voz trêmula de emoção. Celso, meu amor, quanto tempo! Celso, emocionado, a envolve em um abraço protetor, a força do vínculo falando mais alto do que qualquer desconfiança. Por impulso, Estela se inclina, tentando beijá-lo, mas Túlio surge no meio do abraço, interrompendo o momento. Seu olhar é de alerta e a voz firme. Ei, quem é esse, Estela? O ar se enche de tensão. Celso recua ligeiramente, indignado, o ciúme começando a aflorar. Um desentendimento inevitável pelo amor de Estela começa a faiscar entre Túlio e Celso, cada um tentando medir forças e intenções. O clima esquenta, faíscas de rivalidade surgindo, mas Candinho, percebendo o risco de piorar a situação, interfere com ironia e autoridade. Parem! Esse não é nem o lugar nem a hora para esse tipo de briga. O que importa agora é que Dita e Estela estão bem. Isso sim é motivo de alívio. As palavras de Candinho funcionam como um freio na tensão. Todos respiram fundo, ainda cheios de adrenalina, observando as expressões uns dos outros. Sandra, no chão, tenta retomar o controle, mas percebe que perdeu a vez. Está sem saída, vulnerável, enquanto seus inimigos sorriem com a certeza de que sua era de terror acabou, pelo menos por enquanto. Celso mantém Estela perto, a observa com olhos cheios de cuidado e carinho, enquanto Túlio se afasta alguns passos, ainda desconfiado, mas controlando a própria fúria. Candinho, ao lado, encara Sandra com um misto de desprezo e satisfação, consciente de que a justiça, mesmo que tardia, finalmente se faz presente. Sandra, no chão, respira com dificuldade, tentando bolar algum plano de fuga, mas a frustração e a humilhação falam mais alto. Seus olhos percorrem os rostos à sua volta, a raiva fervendo, mas ela sabe que não tem saída.
É o fim de uma batalha e o começo de uma nova fase de reviravoltas que ninguém espera. Stella, segurando a mão de Dita, murmura, ainda emocionada: está tudo bem agora. Estamos juntas. E isso é o que importa. O hospital se enche de um silêncio carregado de alívio, tensão e a certeza de que, depois de tanto sofrimento, algumas coisas finalmente voltam a seu lugar. Enquanto todos ainda respiram o peso do confronto, Sandra tenta levantar, a raiva transbordando em cada movimento. Mas Celso, Candinho e até Túlio não deixam margem para a fuga. Com um gesto firme de Candinho, Sandra é agarrada e, sem resistência possível, é jogada na levada da polícia que aguardava do lado de fora. O grito de desespero da vilã ecoa pelos corredores do hospital. Não, vocês não podem me fazer isso. Eu vou voltar. Eu vou acabar com todos vocês. A sirene da viatura soa e Sandra, algemada, é levada aos gritos, o olhar cheio de ódio lançado para trás, prometendo vingança, mas agora sem força para concretizá-la. Candinho cruza os braços, um sorriso de satisfação misturado com cansaço se formando no rosto. Enquanto isso, Stella permanece ao lado de Dita, ainda confusa. O coração dela está dividido. Celso, seu amor antigo, tão próximo, tão familiar, desperta nela memórias e emoções que nunca se apagaram. Túlio, por outro lado, o amigo protetor, aquele que salvou sua vida e esteve ao seu lado desde que tudo começou a desmoronar, representa segurança e apoio incondicional. Ela observa os dois, o olhar indeciso, sentindo o peso de escolher entre o passado que ainda a chama e o presente que a protege. Eu não sei, murmura Stella, segurando a mão de Dita. Eu não quero magoar ninguém, mas também não posso ignorar o que meu coração sente. Dita sorri suavemente, apertando a mão da amiga. Não precisa decidir agora. O importante é que estamos vivas, juntas e livres da Sandra. O resto vem no seu tempo. Celso se aproxima, oferecendo um abraço reconfortante, enquanto Túlio permanece um pouco afastado, observando com respeito, mas com o coração apertado. A tensão amorosa permanece no ar, mas agora envolta em esperança. Candinho, observando tudo de canto, comenta com um sorriso sarcástico: bom, pelo menos a Dita não está mais em perigo, e a maluca foi presa. Agora só falta vocês resolverem esse romance aí de vocês. Risos contidos se espalham entre eles, e Dita abraça Stella de novo aliviada. O hospital, antes palco de medo e tensão, se transforma em símbolo de recomeço. Sandra, aos gritos na viatura, é apenas uma lembrança viva do que passaram. Uma vilã derrotada, mas com promessa de retorno. Enquanto os heróis respiram, conscientes de que suas vidas nunca mais serão as mesmas. Mas a amizade e os laços de amor venceram, pelo menos por agora. No horizonte, a cidade começa a acordar, e o destino de Stella, entre Celso e Túlio, fica aberto, deixando uma ponta de suspense para o futuro, um toque clássico de novela. O amor verdadeiro ainda precisa ser decidido, mas o mal finalmente foi contido. Quarto carregando uma bandeja com sopa. Ele observa Stella deitada na cama, o rosto ainda pálido, os olhos arregalados de medo. Há uma tensão silenciosa no ar. Aqui está, diz Túlio, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Sua voz é calma, quase paternal, mas carregada de preocupação. Eu já lhe disse que pode confiar em mim. Fui eu que te salvei quando estava desacordada na beira daquele lago. Foi só sorte você estar viva. Jamais te faria mal. Stella pega a sopa, mas seus dedos tremem. Ela olha para ele com um misto de gratidão e desconfiança. Obrigada, diz com a voz fraca. Eu não sei se consigo confiar em alguém agora. Tudo aconteceu tão rápido, tudo é tão novo. Túlio sorri com um leve tom de ironia, tentando quebrar o gelo. Novo sim, mas não perigoso comigo, eu garanto. Pode me olhar sem medo. Ela encara a sopa por um instante, depois volta os olhos para ele, ainda desconfiada.
Não consigo me lembrar de nada. Quem eu sou? Quem eu era antes disso tudo? Túlio se aproxima, tentando transmitir segurança. Sua voz é firme, mas suave. Você passou por algo muito sério, Stella. Pode ser uma perda de memória temporária, mas tudo vai se resolver quando formos ao médico na cidade grande. Ele vai te ajudar a se lembrar. Stella respira fundo, mas o desespero cresce dentro dela. Ela começa a tremer, os olhos marejados, com um grito que ecoa pela casa. Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus? Túlio corre para perto dela, estendendo a mão, tentando contê-la. Stella, calma. Por favor, não precisa gritar. Estou aqui. Mas a mocinha, fora de si, num impulso desesperado, sai correndo pela porta, desaparecendo no breu da noite. O grito dela acorda toda a casa. Túlio corre atrás, chamando seu nome, a voz cheia de aflição. Stella, espera! Por favor! Ela corre rapidamente, mas em meio à escuridão tropeça em um galho e cai batendo a cabeça. Túlio chega segundos depois e fica paralisado, o coração apertado ao ver a cena. Stella, não! Por favor, acorda! Enquanto isso, Stella ainda não imagina que a pequena Annabella realmente precisará dela, porque Sandra e Ernesto planejam um golpe sujo contra a menina. No entanto, Celso não deixará barato, determinado a demonstrar que é um verdadeiro herói, pronto para enfrentar qualquer perigo que ameace a inocência de Annabella. O clima é de tensão máxima. Cada segundo parece arrastar-se enquanto Túlio corre com Stella nos braços, e a noite escura envolve todos os segredos que ainda estão por vir. Sandra surge na rua como quem não tem nada a perder, os saltos batendo no paralelepípedo com um compasso provocador. Celso a vê de longe e o rosto fecha. Ele já estava cansado das voltas dela. Quando ela se aproxima, ele não disfarça a irritação e solta seco. Eu já te pedi para não me procurar. Sandra sorri com desdém, aquele sorriso de quem guarda facas por baixo da língua, e responde com um tom perfeitamente calibrado entre o desafio e o sarcasmo. Por quê? Porque eu sou uma fugitiva. Ah, pelo amor de Deus, Celso, o que você fez e o que você faz com o Candinho se equipara ao que eu fiz. Esconder o filho dele, enxugar suas lágrimas de saudade. Ai, irmãozinho nervoso. A provocação corta o ar como navalha. Celso respira fundo, tentando manter a compostura e diz com voz curta. Chega, vai embora. Eu preciso visitar a Annabella. A expressão de Sandra muda num lampejo de surpresa fingida, logo substituída por um ar de falsa piedade. A irmã da enfermeira falecida? Quero dizer, desaparecida? Está fazendo isso por afinal? Benevolência é o que você menos tem. Ao ouvir aquilo, Celso percebe a intenção por trás das palavras. Uma farpa mascarada de curiosidade. E se aproxima, fechando o espaço entre eles, a postura agora protetora. Fique bem longe da Annabella. Eu realmente gosto dela, e estou ajudando a menina a não cair em um marasmo por causa da Stella. Sandra inclina a cabeça, com ar de quem ironiza uma peça bem montada, e pergunta como quem não quer nada, mas quer tudo. E quanto a mim, não se importa com os meus sentimentos? Ou os seus sentimentos por mim mudaram enquanto eu estava longe? Celso a encara sem graça para afeto, e responde com sinceridade que soa quase como reprovação. Nem uma coisa nem outra. Você sabe que eu te amo. Ela ri, um riso curto, cortante, e rebate com ironia ácida. Mas o seu senso de moralidade, que é bem fluido quando se apaixona, só te faz mal, meu irmão. Celso respira fundo, como quem tenta empurrar a raiva para baixo, e diz direto ao ponto. Este é o problema. Você só me procura para me colocar em maus lençóis. Sandra solta uma gargalhadinha calculada, o olhar faiscando, e inclina-se como se confidenciasse um segredo que não é segredo nenhum. Acha que eu não sei que você está tentando passar a perna no Candinho e na fábrica? Ah, Celso, e não sou eu que te coloco no mau caminho. A acusação bate em Celso como vento gelado. Ele se enerva. As palavras saem ríspidas. Chega, vai embora. Eu ainda posso denunciá-la. Por um instante,
O rosto de Sandra se fecha. A máscara de provocação cai e revela um lampejo de perigo real. Ela cruza os braços, aproxima-se e com voz baixa, venenosa, faz a ameaça dissimulada que ecoa no peito dele. Você ainda vai se arrepender de me tratar dessa forma, e não vai demorar muito. E se afasta com passos lentos, devolvendo o sorriso que agora não alcança os olhos. Celso fica parado, o frio na barriga avisando que o jogo mudou. Sandra já traça planos, e ele sabe que quando ela age, faz sem pressa e sem piedade. Depois que Sandra se afasta, Celso fica parado na calçada, sentindo um frio na barriga. Cada passo dela ecoa em sua mente, e a sensação de perigo não o abandona. Ele sabe que sua irmã não age por impulso. Sempre há um plano por trás de cada sorriso calculado. Um arrepio percorre sua espinha, ao pensar no que Sandra poderia tramar contra Anabela. O clima de tensão pesa no ar, e Celso respira fundo, tentando afastar o medo, mas sem sucesso. Enquanto isso, longe dali, Anabela está deitada na cama, os olhos inchados de tanto chorar. A menina sente um peso no peito que a impede de se levantar, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. De repente, o som da porta da sala se abrindo chama sua atenção. Ela se levanta rapidamente, o coração batendo forte, cheia de esperança de que sua irmã finalmente tenha voltado. Corre pela sala, os pés quase tropeçando no tapete, mas ao chegar, percebe que não é Estela, é Dita. "Ah, é você", murmura ainda ofegante. Por um segundo a sua voz parecia muito com a da minha irmã. Dita sorri, mas um sorriso carregado de ternura e preocupação, e a envolve num abraço apertado. "Ah, minha menina, se eu pudesse, eu trazia sua irmã de volta agora mesmo, mas vamos confiar nas suas preces." Anabela sente o calor do abraço e solta um suspiro, um misto de alívio e tristeza. Eu consigo senti-la", diz com a voz quase um sussurro. "Mas desde ontem essa sensação está mais forte, como se ela estivesse mais perto, sabe?" Dita a observa atentamente, franzindo levemente a testa em preocupação. "Eu acredito. E se ela está mais perto, você precisa se cuidar. Você mal está comendo, nem sai do seu quarto." "É assim que a sua irmã quer te ver?" Anabela abre um sorriso discreto, mas carregado de ingenuidade e esperança, e responde com uma pontinha de humor tímido. "Será que você pode fazer uma sopa bem gostosa para mim?" Dita solta uma risada suave, quase brincando, mas cheia de afeto, e se inclina para a frente pegando a mão da menina. "É claro, e você me ajuda, né? Quero ver se ainda lembra como mexer a colher sem derrubar tudo." Anabela ri, e por alguns segundos a tristeza se mistura com a sensação de segurança e cuidado. Ela percebe que, mesmo que sua irmã ainda não esteja presente, Dita se torna o elo que mantém viva a esperança de reencontro, fortalecendo sua determinação. Enquanto elas caminham até a cozinha improvisada, Anabela olha para Dita com olhos brilhando de confiança e diz, quase para si mesma: "Eu sei que minha irmã vai voltar. Eu sinto isso, e enquanto isso, vou tentar me manter forte." Dita aberta a mão dela mais uma vez, sentindo a responsabilidade pesar, mas ao mesmo tempo fortalecida pelo vínculo que compartilham. O clima da casa muda, e mesmo com o medo do que Sandra pode tramar, há um lampejo de esperança que só Anabela consegue perceber. Do outro lado da cidade, numa sala abafada onde o cheiro de perfume caro tenta cobrir intenções baratas, Sandra se encontra com Ernesto. Ela pousa a bolsa com um gesto exagerado, os olhos faiscando de cálculo, e afirma sem rodeios que quer se vingar de Celso. Ernesto desvia o olhar, tentando medir riscos como quem calcula juros. "Eu acho que você deveria tomar cuidado. Você não pode se expor tanto." A advertência sai morna, mas cheia de prudência. Sandra inclina a cabeça como quem saboreia a própria audácia e responde com desdém controlado: "Cuidado é para quem tem medo, querido.
O que eu estou pensando é grande demais. Nós podemos ganhar uma boa quantia, o suficiente para eu comprar uma casa decente, e você... Bem, você pode sumir do mapa com o resto. A frase cai como lâmina. Ela sorri, mas o sorriso tem veneno. Ernesto, pego de surpresa pela ambição dela, arregala os olhos. E que plano é esse? Pergunta, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. Sandra aproxima-se conspiratória. Eu quero que você finja que é o pai biológico da Annabella. Diz isso como se fosse a solução perfeita de um quadro bem pensado. O rosto de Ernesto empalidece por um segundo. Ele fica petrificado, a testa franzida, a reação traindo um segredo que ainda não sabia querer esconder. Sandra percebe e cutuca, com ironia doce. Que reação foi essa? Por acaso você sabe alguma coisa sobre essa menina? Sua voz é mansa, quase maternal, e ao mesmo tempo venenosa. Nervoso, Ernesto admite, a confissão escapando antes do cálculo. Eu tenho que te confessar uma coisa. Há alguns anos atrás eu tive um relacionamento com a Stella. Ela fugiu de casa para morar comigo. As palavras saem rápidas, trêmulas, revelando um passado que ele preferia enterrar. Sandra fica boquiaberta, mas não de surpresa inocente. A surpresa dela é predatória. Então você está me dizendo que realmente é o pai dessa menina? E que a Stella é a mãe dela? Pergunta como quem confere se as constelações batem. Ernesto tropeça nas palavras. Não, quer dizer, não sei. Eu a abandonei e nunca soube se estava grávida ou não. E também nunca soube que ela tinha uma irmã. A confissão tem gosto de remorso e de oportunidade perdida. Sandra sorri largo, já visionando notas e casas. Isso não importa. As datas batem, Ernesto, é isso. Vamos ficar ricos, muito ricos. Ela bate palmas baixinho, como se comemorasse um saque iminente. Ernesto, dividido entre pavor e ganância, pergunta quase num sussurro. Mas como vamos ganhar dinheiro com isso? A pergunta é pragmática, a curiosidade uma faca. Sandra apenas inclina a cabeça e responde com ar enigmático. Ah, isso eu ainda vou guardar segredo. O segredo dela é promessa de dor alheia. Eles ainda não sabem que os planos dos vilões costumam ter ranhuras. O destino, às vezes, cobra ingresso na mesma moeda. Enquanto o complô se costura na penumbra, Stella volta a si na casa de Túlio. Ao abrir os olhos, sente a dor latejante na cabeça e vê Túlio ao lado, rosto pálido de preocupação. Ele pede, quase implora, com aquele tom protetor que sempre teve. Não faça isso de novo, Stella, por favor. Mas algo mudou. Um estalo dentro dela, uma peça que encaixa. Um detalhe, um cheiro, uma frase que Túlio pronuncia devolve a memória inteira como um filme que volta a rodar. Stella lembra-se, com precisão cortante, de tudo. A briga, a aproximação traiçoeira, o empurrão brutal. Lembra do rosto de Ernesto na margem, a sombra cúmplice. O ódio acende como brasa antiga. Ela o encara, as palavras saindo firmes, sem hesitação. Foi ele, foi o Ernesto. Ele me empurrou no lago. Ele tentou me matar. Ele vai pagar por cada segundo que me tirou. Túlio aperta a mão dela, sensação de alívio e medo misturados, enquanto Stella, com os olhos brilhando de fúria controlada, sussurra uma promessa gelada. Eu juro vingança. A voz é baixa, mas mais perigosa que qualquer grito. E assim o plano de Sandra e Ernesto começa a se desenrolar do outro lado da cidade, ignorando que a verdadeira tempestade cresce agora no peito da mulher que eles acreditavam ter enterrado. Longe dali, na calmaria da casa onde Annabella encontra algum conforto, a menina estava na companhia de Dita e Celso, tentando se manter ocupada, quando de repente a campainha toca. O som ecoa pelo corredor silencioso e faz o coração de Celso disparar. Ele se aproxima da porta com cautela, cada passo carregado de tensão. Ao abrir, dá de cara com Ernesto, que entra sem qualquer convite, acompanhado de um advogado. Trêmulo, Celso recua alguns passos e pergunta,
a voz carregada de incredulidade. O que é isso? O que você está fazendo aqui? O vilão apenas sorri com aquele ar cínico e dissimulado que sempre fez tremer qualquer um que se atrevesse a encará-lo. Annabella instintivamente corre para trás de Dita, escondendo-se como se pudesse desaparecer sob a proteção dela. Eu tenho medo desse homem. A voz da menina é baixa, mas cheia de pavor. Dita a abraça com firmeza, firme e maternal. Não precisa ter medo, eu estou aqui. Mas até mesmo sua voz, normalmente segura, carrega o peso da apreensão. Ernesto caminha lentamente, como se cada passo fosse medido para provocar tensão. Minha filha, que bom te ver. A palavra filha ecoa na sala e faz o sangue de Celso gelar. Instintivamente, Celso se coloca na frente de Annabella, os olhos faiscando de raiva e desconfiança. Filha? Do que você está falando? A voz dele é firme, mas o medo se infiltra em cada sílaba. Annabella segura o braço de Dita com força, seu corpo tremendo dos pés à cabeça. Ernesto, com um sorriso calculado, continua. Eu sei muito bem que a Estela te contou. Eu e ela já fomos noivos e ela engravidou de mim. Essa menina não é irmã da Estela. Sim, é a nossa filha. O choque toma conta da sala. Ninguém consegue acreditar naquilo que ouve. O advogado do vilão, elegante e seguro de si, intervém com voz firme. Nós temos provas que garantem a veracidade da paternidade de Ernesto. As provas estão neste momento com o juiz e logo a guarda definitiva será dada ao meu cliente. Ernesto, agora se aproximando ainda mais com um sorriso frio e calculista, acrescenta. É isso mesmo, filhinha. Amanhã eu voltarei e seremos só nós dois contra o mundo. Cada palavra dele é como uma lâmina, tentando cortar qualquer esperança que Annabella possa ter. Assim que ele se retira, Annabella abraça Dita soluçando em prantos. Por favor, não deixe ele me levar. O desespero da menina é palpável, cada lágrima carregada de medo e impotência. Dita, com a firmeza de quem carrega responsabilidade, afirma. É claro que não. A voz é suave, mas não admite contestação. Celso se ajoelha diante da menina, tentando controlar a própria emoção, cada palavra carregada de sinceridade e promessa. Eu nunca vou deixar que aquele monstro te leve. E isso é uma promessa. A tensão no ar é quase sufocante, mas há uma força protetora que se irradia dele. Annabella então se ajoelha, fechando os olhos e começando a rezar com toda a concentração que consegue reunir. Ela não sabe, mas suas preces carregam um poder mais forte do que qualquer ameaça humana. Cada palavra silenciosa é um grito de resistência, invisível, mas imbatível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ernesto e Sandra encontram-se com um homem mais velho, vestido como um grande fazendeiro. Sandra mostra uma foto de Annabella, o gesto frio e calculista. Esta é a menina. A declaração é simples, mas o brilho em seus olhos revela ambição e crueldade. Ernesto, sempre confiante e manipulador, acrescenta: amanhã mesmo eu conseguirei a guarda da minha filha e sei que ela ficará mais segura com o Senhor. Ele fala de segurança, mas o sorriso dissimulado denuncia intenções distorcidas. O homem mais velho pondera, coçando o queixo, ainda avaliando os riscos. Eu acho que posso adotá-la sim. As minhas filhas vão se dar bem com ela. O tom é conciliador, mas há negociações invisíveis em cada palavra. Sandra, não menos estratégica, intervém. Mas isso não será barato. O valor está escrito atrás da foto dela. O aviso é direto, como uma flecha certeira, deixando claro que nada é de graça. O homem sorri com um ar de acordo selado, mas pragmático. Por mim está fechado, mas eu só entregarei o dinheiro depois de vocês me trazerem a menina. Ficarei no hotel fora da cidade e partirei para minha fazenda pela manhã. Cada palavra é medida, cada gesto calculado. Ernesto confirma, satisfeito. É o tempo que eu preciso. A confiança em sua própria astúcia
é quase palpável, e os vilões se entreolham, trocando sorrisos cúmplices, já imaginando o sucesso iminente do plano. No entanto, longe das vistas de todos, Annabella ainda reza, protegida por Dita e Celso. Cada prece é uma barreira invisível contra a injustiça, um escudo que nenhum dinheiro ou ameaça poderia romper. E assim, a tensão se estabelece. O confronto entre inocência e maldade apenas começando, prestes a explodir em consequências que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, a tensão paira sobre a casa de Dita e Annabella como uma nuvem pesada. O silêncio é cortado pelo som do carro de Ernesto chegando, desta vez acompanhado de um policial. O coração de Annabella dispara e, em instantes, a menina se esconde atrás de Dita e Celso, que já se posicionam defensivamente, os olhos faiscando de raiva e medo. Sem paciência, Ernesto desce do carro com aquele ar de arrogância que só ele possui, segurando o documento de guarda nas mãos. Chega, chega. Eu tenho o documento de guarda. Eu trouxe o policial para tirar a menina de vocês. E se tentarem impedir, vocês dois vão direto para o Chilindró. A ameaça é clara, cada palavra carregada de malícia e poder. Annabella começa a gritar por socorro, sua voz fina e desesperada ecoando pelos cômodos da casa. Socorro! Socorro! Mas, antes que a tensão pudesse explodir, a porta se abre com um estrondo e todos prendem a respiração. Stella entra. A sala parece congelar por um instante. Todos arregalam os olhos, o choque estampado em cada rosto. Stella! Annabella corre sem pensar, lançando-se nos braços da irmã, os dois corpos se encontrando em um abraço que transborda alívio e amor. Celso não consegue segurar as lágrimas, o som de seu choro misturando-se à confusão da manhã. Eu não posso acreditar! Você voltou! Dita, aliviada, abre um sorriso caloroso, sentindo o peso do medo se dissipar aos poucos. O único que não consegue se recompor é Ernesto. O choque é visível em seu rosto, o plano meticulosamente arquitetado começando a ruir diante de seus olhos. Stella, firme e decidida, avança alguns passos em direção ao vilão, os olhos ardendo em justiça. Eu não acredito que você está tentando fazer isso com a minha irmã. Cada palavra corta o ar como uma lâmina. Engolindo em seco, Ernesto abre a boca para falar, mas Stella o interrompe imediatamente. Cala a boca! Não ouse dizer que a Annabella é nossa filha, porque ela não é. Eu tenho provas, fotos da minha mãe grávida e eu do lado. Além disso, eu voltei. E esses seus documentos de guarda? Ela pega o papel, rasga-o com um gesto rápido e decisivo. Não valem mais nada. O vilão a encara furioso, o rosto vermelho de raiva. Mas Stella continua firme. Eu sobrevivi, Ernesto. Você não conseguiu se livrar de mim. Cada sílaba é carregada de vingança e verdade, ecoando na sala e atingindo cada canto da casa. A percepção se instala lentamente. Todos entendem que Ernesto foi o culpado pelo desaparecimento de Stella. Celso, Dita e até Annabella, com olhos cheios de indignação, avançam juntos contra o vilão, a sede de justiça queimando em seus corações. Desesperado, Ernesto tenta fugir, correndo pelo quintal, mas logo percebe que a casa está cercada. Cada saída bloqueada, cada plano frustrado. Ele se vê encurralado, impotente, e é finalmente levado sob custódia, gritando, amaldiçoando o momento que achava estar sob controle. Enquanto o vilão é retirado, a tensão se dissolve em lágrimas e abraços. Stella é cercada por Annabella, Celso e Dita, cada um demonstrando alívio e gratidão, a emoção transbordando no ambiente.